Olá, meus amores, boa tarde. Aqui está a lição de português de hoje. Como sempre, a data de hoje, dia 8 de julho de 2020, e vocês vão colocar no cabeçalho direitinho, tá bom? Sem esquecer que o nome tem que colocar a caneta e a data também. Então, vamos lá. Vou ler o texto e passar as orientações. Texto informativo. A foca. As focas fazem parte de um grupo de mamíferos chamados pinípedes. Apesar de grandes e pesadas, as focas são excelentes nadadoras, pois têm corpo liso e alongado, adaptado ao ambiente aquático. A pelagem é espessa e oleosa, e uma camada de gordura sobre a pele evita a perda de calor. As focas impulsionam-se na água por meio de batidas alternadas das nadadeiras posteriores. Em terra, tornam-se desajeitadas, arrastando-se vagarosamente sobre a barriga. Alimentam-se de peixes que capturam no mar. Em geral, formam imensas colônias, com milhares de integrantes. Então, vamos entender o texto. No primeiro parágrafo, a gente vê, em primeiro lugar, vamos falar do título. Qual é o título desse texto? A foca. Vamos ver as informações que tem no primeiro parágrafo. As focas fazem parte de um grupo de mamíferos chamados pinípedes. Então, a primeira orientação que a gente vê, a primeira informação que a gente vê é que a foca é mamífero e que o grupo do qual ela faz parte é pinípedes. E aí fala do tamanho da foca, fala do peso da foca, fala que ela é nadadora, fala como é o corpo dela. Nós vemos aqui que o corpo dela é liso e alongado. E fala aonde ela vive, né? Ambiente aquático. Aí também fala do pelo. Pelagem quer dizer pelo, que é espécie quer dizer grosso, e é oleosa, quer dizer a pele dela, né? Ela tem uma pele grossa e oleosa. E também fala que ela tem gordura sob a pele, sob quer dizer debaixo da pele. E essa gordura é que evita a perda de calor. Vocês viram que o primeiro parágrafo foi para falar das características da foca, né? Nós vimos que grupo ela pertence, nós vimos que ela é mamífero. O que é um mamífero? Mamífero é um animal que se alimenta, que mama, se alimenta de leite materno. Então, quer dizer que a foca, ela se alimenta de leite materno. Ela faz parte de um grupo chamado pinípedes. Tudo isso a gente viu no primeiro parágrafo, né? Nós vimos o tamanho, nós vimos o peso, não em número, mas sabemos mais ou menos como que é. Sabemos que o tamanho dela é grande e que o peso é pesado, né? Então, quer dizer que é forte, é grande e pesada. Gorda, né? No caso, tem um peso grande, né? Agora vamos para o segundo parágrafo.
As focas impulsionam-se na água por meio de batidas alternadas das nadadeiras posteriores. O segundo parágrafo fala de como ela nada. Por quê? No primeiro falou que ela tem, apesar de ser grande e pesada, ela é adaptada, mas não falou como que ela faz isso. Então, o segundo parágrafo falou como ela nada, né? Ela nada por batidas alternadas das nadadeiras posteriores, quer dizer, as nadadeiras de trás. Aí vamos para o terceiro parágrafo. Em terra, tornam-se desajeitadas, arrastando-se vagarosamente sobre a barriga. Olha, então no terceiro parágrafo fala de como elas são na terra. O que elas fazem na terra? Elas se arrastam, elas não andam com 4 patas, 4 pés. Elas se arrastam devagar. Por que devagar? Porque elas são pesadas, né? E elas se arrastam com a barriga na terra. E fala também da alimentação delas. Falam também como que elas pegam esse alimento. Elas pegam os peixes no mar. Aí tem o último que fala de que elas fazem imensas colônias. Quer dizer, grupos grandes, como a gente família, elas são colônias. Quer dizer, é como se fosse a nossa família, nossos amigos, nossos grupos de pessoas que a gente convive. E a gente chama de colônia, e são muitos, eles se juntam todos, eles ficam todos no mesmo espaço, no mesmo ambiente, tá bom? Então, nós já entendemos o nosso texto. Agora, vamos lá para as perguntas. Qual é o título do texto? Nós já lemos, né? Está lá em cima. Esse texto é piada, poesia ou informativo? Através desse texto, nós podemos conhecer um pouco mais da foca. O texto, ele nos passou informações a respeito da foca. Ele não contou uma coisa engraçada que nos fez rir. Piada. Piada é um texto engraçado, com um assunto engraçado que faz a gente rir. Ele não contou. Poesia. Também não. Então, o texto vocês vão responder aí. A finalidade do texto é emocionar o leitor, dar uma informação sobre as focas, divertir o leitor. Tá bem fácil, né? Não precisa explicar. As focas são excelentes. Marque a opção correta. Corredoras, nadadoras, cozinheiras. Segundo o texto, as focas são corredoras, são nadadoras ou são cozinheiras? Essa frase aqui, as focas são excelentes, tem lá no texto. Quem esqueceu, só voltar no texto para responder. Como é o corpo das focas? Também tem no texto. Quantas palavras há no quarto parágrafo? Também. Isso aí a Pro já explicou a respeito de parágrafo, né? Vocês vêm fazendo essas atividades, então tá legal. É para treinar e tá fácil de responder. A camada oleosa que cobre as focas serve para sujar as focas, proteger das baleias, evitar a perda de calor. Então, tá fácil também, tem lá no texto, só responder. As focas vivem sozinhas, com milhares de outras focas em duplas. Acabou de explicar, né? As focas se alimentam de pessoas, ração, peixes que capturam no mar. Tá fácil essa também. Qual é a primeira palavra do texto? E a última palavra? Gente, nessa questão aqui, eu quero que vocês escrevam assim a resposta. A
Primeira palavra do texto é, põe 2 pontinhos e coloca a palavra. Aí põe uma vírgula. A última palavra do texto é, põe 2 pontinhos e põe a palavra. Porque teve gente que colocou só a palavra, não separou nem por vírgula e ficou uma coisa meio estranha. Não está errado, mas está incompleta a resposta, porque uma resposta é igual às respostas dos problemas que eu falo para vocês, tem que ter sentido, tem que ser uma frase, tá bom? Então, coloca as respostas corretamente. Por completo, tá? Vamos na 11. Por que as focas são excelentes nadadoras? Essa tá fácil também. Vamos na 12. Na frase, em terra, tornam-se desajeitadas. A palavra destacada dá a ideia de tempo, lugar, modo. Isso aqui é bem legal da gente fazer. Eu gosto disso, dessas questões. Porque vocês vão entender no texto quando está falando de um lugar, quando está falando do tempo que acontece alguma coisa, e quando está falando do modo, da maneira como aquilo acontece, né? Então, na frase em terra, tornam-se desajeitadas. Essa palavra terra é um tempo, terra é tempo, terra é lugar, terra é modo, ou seja, maneira, né? Tá fácil também. Retire do texto rimas para as palavras. Trazem, de novo. Letra A. Escreve a palavra trazem. Põe os 2 pontinhos. Deixa um espacinho entre uma palavra e outra, porque senão fica junto. Lembra quando vocês estavam lá no primeiro ano, no segundo ano, que a professora sempre falava, escreve uma palavra, espaço a outra palavra. Tem gente que está escrevendo tudo junto. Não está certo. Tem que deixar espaço entre uma palavra e outra. Trazem 2 pontinhos, procura lá a palavra. Coloca outra palavra embaixo. Gente, eu considerei, porque eu sou uma professora muito boazinha e não quero fazer vocês trabalharem 2 vezes na mesma coisa. Mas teve gente que colocou tudo na mesma linha, sem colocar um traço, sem colocar uma vírgula. Ficou, olha quantas palavras tem aqui. Trazem, vencedoras, moral, sabor, verdadeiras, moldura. 6 palavras, agora vocês pensem, 6 palavras, tudo junto na mesma linha? Não pode, né? Então tem que escrever, trazem. Escreve a palavra que rima na frente de trazem. Pulou a linha, vencedoras. A palavra que rima com vencedoras. Na frente, pulou a linha, moral. Gente, eu não sei como vocês estão se comportando na hora de fazer a atividade. Eu não sei se vocês estão ouvindo meus áudios, se vocês estão ouvindo minhas orientações. Eu tô muito preocupada, porque eu fico aqui falando, fazendo áudio, explicando para ficar mais fácil para vocês. E vocês estão fazendo, desculpa, do jeito assim, que não tá ficando bom, tá bom? Então prestem atenção. Façam bonitinho do jeito que a Pro tá pedindo. Escreva as palavras abaixo em ordem alfabética. Integrantes, focas, apesar, nadadoras, batidas, pelagem, capturam, sobre, grupo, fazem, formam, liso, calor, colônia, das, excelente, pesadas, impulsionam, terra, vagarosamente. De novo, teve gente que pôs tudo junto.
Não é para pôr tudo junto. Faz a letrinha A. Aí todas as palavras que começam com A. B. Todas as palavras que começam com B. C. Todas as palavras que começam com C. Ah, Pro, e se não tiver palavra com A? E se não tiver palavra com C? Você vai seguir o alfabeto. Se não tiver, você põe a próxima. Não precisa colocar a letra A lá se não tiver nenhuma com A. E assim vai, tá bom? Mas faça as coisas direito. O caderno tem, vocês precisam usar. Não fique economizando caderno aí, fazendo as palavras uma em cima da outra, não. No trecho, formam imensas colônias com milhares de integrantes. A quem se refere a palavra destacada? Integrantes. Quem são esses integrantes das colônias das focas? É o mar? O mar é o integrante da colônia? As focas são os integrantes da colônia? As nadadeiras. Nadadeiras que está se referindo aqui são uma parte do corpo da foca, tá? Nadadeira. Que no caso seria a pata, ela tem nadadeira, tá? E aí? O que quer dizer essa palavra integrantes? Vamos lá na 16. Ambiente aquático é um ambiente na terra, no ar, na água. Aquático é o quê? É terra? É ar ou é água? Aí vocês vão responder, tá bom? E essa aqui de copiar o texto com a letra cursiva, ainda nós não vamos fazer, tá bom? Então, vocês vão fazer até a atividade número 16. Bom, tenho que lembrar vocês que pulou a linha, português, né? Depois do cabeçalho, lá em cima, ó, português. Aí faz um tracinho, leia o texto com atenção, faz outro tracinho, texto informativo. Aí embaixo, a foca, exatamente do jeito que está aqui, tá bom? Faz bem bonitinho, coloca a data e o nome com caneta para eu poder ver. Todas as folhas tem que ter seu nome lá em cima, naquela parte maior da página do caderno, seu nome e a data do dia da lição, tá bom? Agora vamos para a lição de matemática